Olá, tudo bem? Tamar aqui. Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Como ele agiu no dia de Pentecostes? Os dons espirituais cessaram? Não são para os dias de hoje? Quem disse isso? O dom de falar em outras línguas pelo Espírito Santo está disponível para todos? Como devemos nos comportar em relação à manifestação do Espírito Santo nos nossos dias? O que é identidade pentecostal? Você tem esta identidade? Você preserva esta identidade? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos aprender mais um pouquinho da santa e bendita Palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. É de graça. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que esta palavra é de Deus, faz bem para as pessoas e aí ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Nos dias de hoje, algumas pessoas tentam enfraquecer a identidade pentecostal da igreja. O que é uma igreja pentecostal? É uma igreja que acredita piamente na palavra de Deus, quando ela relata em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, todos os discípulos de Cristo que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A igreja pentecostal crê não somente que o Espírito Santo batizou os discípulos na igreja primitiva, fazendo com que eles falassem em línguas estranhas, como continua batizando hoje. E a evidência desse batismo continua sendo as línguas estranhas faladas pela inspiração do Espírito Santo. Os que querem sutilmente enfraquecer a identidade pentecostal da igreja pregam que o batismo com o Espírito Santo aconteceu somente na igreja primitiva. E outros pregam que não há necessidade de se falar em línguas estranhas para ser batizado com o Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja pentecostal crê na atualidade dos dons espirituais, conforme ensinado na palavra de Deus. Os dons não cessaram e não cessarão até que Cristo volte para buscar a sua igreja. O batismo com o Espírito é um revestimento de poder que os discípulos de Cristo recebem conforme a sua promessa. É uma experiência espiritual e a evidência inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Muitas pessoas são cheias do Espírito Santo, mas nunca falaram em línguas estranhas. O que significa que, apesar de serem cheias do Espírito Santo, ainda não foram por ele batizadas. Não houve ainda um revestimento maior de poder. Alguém pode falar em línguas estranhas somente no momento em que foi batizado e depois não falar mais. Porém, continuará produzindo o fruto do Espírito e vivendo cheio do Espírito. Esse revestimento de poder é uma bênção para a vida do cristão. Não é necessário ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Para ser salvo, é preciso ter o nome escrito no livro da vida, ser purificado pelo sangue de Cristo, limpo pela palavra de Deus e ter o Espírito Santo dentro de si. Se você é salvo por Cristo, você tem o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Porém, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para que você tenha mais condições de anunciar o Evangelho de Cristo, esteja mais preparado para viver uma vida vitoriosa e para que possa adorar ao Senhor com mais intensidade. Quem batiza em o Espírito Santo, no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é Cristo. O revestimento de poder, o dom, a virtude do Espírito Santo, que vem do alto do céu, é cumprimento da promessa do Pai.
No primeiro batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, houve 2 sinais sobrenaturais que não mais se repetiram. Aconteceram somente na primeira descida do Espírito Santo. Quais sinais são esses? O som, como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Porém, o falar em línguas estranhas é um sinal que se repetiu inúmeras outras vezes na igreja primitiva, ao longo da história da igreja, por todos os séculos, e continua se repetindo ainda hoje. O apóstolo Pedro disse em Atos capítulo 2, versículos 38 a 39, a promessa do batismo com o Espírito Santo diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Todos podem ser batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, independentemente da idade, sexo ou classe social. Nós estamos ainda na dispensação da graça, na dispensação da igreja, na dispensação do Espírito Santo, e nestes últimos dias, Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. As línguas faladas por quem é batizado com o Espírito Santo, na maioria das vezes são estranhas para quem ouve, pois são espirituais. Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, quem fala a língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. E é por isso que ele diz no versículo 40, não proibais falar línguas, porque quem fala em línguas estranhas está falando com Deus. A marca da igreja pentecostal, a marca do cristão pentecostal é a glossolalia, que significa outras línguas, sejam humanas ou celestiais. Quem ora em línguas, quem fala em línguas com Deus, edifica-se a si mesmo na vida espiritual. Ao passo que, para que outros sejam edificados, é preciso que haja a interpretação das línguas estranhas faladas. Esta interpretação pode ser dada pelo Espírito Santo para quem está falando ou para alguém que esteja ouvindo. No dia de Pentecostes, pessoas de diferentes nacionalidades ouviram os discípulos de Cristo falarem em diversos idiomas diferentes, sem nunca terem estudado tal idioma. E isto tem se repetido por inúmeras vezes ao longo da história da igreja. No Antigo Pacto, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a Trindade também se faz presente: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, assim como Jesus aparece de maneira menos intensa, pois aguardava o tempo da graça se manifestar para que o Verbo fosse encarnado, da mesma maneira o Espírito Santo se manifestava apenas em situações específicas, aguardando a sua dispensação para ser derramado sobre toda a carne. Antes da criação, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Bezalel era cheio do Espírito de Deus. Foi o Espírito do Senhor que revestiu a Gideão e que veio sobre Jefité. Foi depois que ele se retirou de Saul que Saul passou a ser assombrado por um espírito mau. O Espírito Santo do Senhor Deus se manifestava de maneira limitada no Antigo Testamento, mas havia uma promessa de Deus Pai de que um dia ele derramaria abundantemente do seu Espírito sobre todos, jovens e velhos, meninos e meninas, crianças e rapazes. O cumprimento desta promessa iniciou-se no dia de Pentecostes e segue seu cumprimento no Novo Testamento até os dias de hoje. O Novo Testamento fala de 2 batismos com o Espírito Santo. Um, quando o cristão se converte a Cristo e é cheio do Espírito Santo, o que não deixa de ser um batismo. E outro, que é o revestimento de poder. Porém, para diferenciar um do outro, normalmente tratamos apenas o segundo como batismo. No primeiro batismo com o Espírito Santo, que é o ser cheio do Espírito quando se aceita a Cristo, todos os cristãos são batizados
nesse batismo. Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. No segundo batismo, porém, que é o batismo que nós comumente, realmente nos referimos, como batismo no Espírito Santo, só os que recebem o revestimento da virtude, do poder do Espírito Santo é que são batizados. Os dons do Espírito Santo continuam à disposição da igreja para a edificação do corpo de Cristo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos, a variedade das línguas e a interpretação das línguas continuam sendo úteis e necessárias no século XXI. A igreja pentecostal, que tem como modelo e padrão a igreja primitiva, continuará valorizando o batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas e os dons espirituais. Quem trouxe o conceito cessacionista, afirmando que os dons do Espírito Santo cessaram e não valem para os nossos dias, foi Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, um teólogo e filósofo dos primeiros séculos do cristianismo. Ele era bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África, mas esse ensino foi um erro doutrinário, visto que em nenhum local a Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo ou que os dons do Espírito Santo pararam de se manifestar no meio da igreja. E nem faria sentido o batismo e os dons pararem de se manifestar, visto que o batismo é revestimento de poder e os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo para serem úteis à igreja. Porventura, os cristãos não precisam hoje serem revestidos do poder de Deus? Mais do que nunca? Será que hoje a igreja não precisa do dom da palavra da sabedoria? Ou da palavra do conhecimento ou da fé? Dos dons de curar, da operação de maravilhas, da profecia, que é para edificação, exortação e consolação? Do dom de discernir os espíritos, da variedade das línguas ou da interpretação das línguas? Tanto o batismo quanto os dons do Espírito Santo continuam sendo úteis e necessários. Alguns acreditam que as línguas existem, mas apenas como dom, e não para todos. Não é isso que a Bíblia nos mostra. O que vemos ao longo dos relatos bíblicos é que existem as línguas estranhas faladas no momento do batismo com o Espírito Santo, ou seja, como evidência inicial de que a pessoa foi batizada, e também o dom de variedade de línguas, que é dado para quem já é batizado. Quem é batizado deve buscar o dom de variedade de línguas, para não falar sempre a mesma língua, ainda que espiritual. Isso é para que a pessoa seja edificada. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, peça para Cristo te batizar. Busque os dons espirituais, para que a igreja seja edificada através dos dons do Espírito Santo manifestados através de você. Busque com fé, porque Tiago, irmão de Jesus Cristo, disse no capítulo 1, versículos 6 e 7, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Mantenha a chama pentecostal acesa. Esse é o distintivo do cristão que crê na palavra de Deus, no Espírito Santo e no Pentecostes. Mantenha-se fiel aos princípios bíblicos. A Bíblia não erra. A palavra de Deus não cai por terra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como disse João Batista em Mateus 3:11 a respeito de Jesus Cristo, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus continua batizando, o Espírito Santo continua sendo derramado, os dons continuam se manifestando, a igreja continua sendo edificada e o nome do Senhor Deus Jeová continua sendo
exaltado. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos como a igreja primitiva perseverava. O apóstolo Paulo disse: não proibais falar línguas. As línguas estranhas não são proibidas. Os dons espirituais não são da carne, são do Espírito Santo. Os dons se manifestam quando o Espírito Santo quer e não o ser humano. Alguém pode inventar uma língua estranha e falar pela carne? Pode, mas isso não deve inibir quem fala em línguas pelo Espírito Santo. Alguém pode simular um dom do Espírito Santo sem que de fato seja de Deus? Claro que pode, mas isso não deve ser motivo para a manifestação do Espírito Santo ser tolhida, restrita, limitada. Alguém pode usar o dom de maneira imatura, com meninice? Pode, mas nem por isso a igreja deve deixar de buscar e ser edificada pelos dons. Há abusos? Há. O segredo é fugir dos extremos. A igreja precisa ser ensinada com base na Bíblia a fazer o uso correto dos dons, falar em línguas com Deus, falar em línguas com a igreja se houver interpretação, profetizar cada um pela sua vez. Deus é ordeiro e o culto deve ser com ordem e decência, mas o Espírito Santo precisa ter liberdade para se manifestar. Como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deixe o Espírito Santo de Deus agir como Ele quer. Permaneçamos fiéis a Deus e a sua palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e conduta. Ela revela o Deus Jeová Onipotente, Criador de todas as coisas, e a sua vontade para os seus filhos. Não permita que o inimigo sutilmente te faça desacreditar da manifestação do Espírito Santo através dos dons nos nossos dias, e nem que ele te convença de que não há necessidade de falar línguas estranhas para ser batizado com o Espírito. Fiquemos com a palavra de Deus. Deixe o Espírito te encher, te batizar, te dar dons, e você será uma fortaleza espiritual para vencer as batalhas e desfrutará de um relacionamento mais íntimo com Deus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, curte o vídeo clicando no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, escreva no comentário "eu concordo" e deixe o seu pedido de oração. Estamos orando por todos os pedidos recebidos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Messenger do Facebook e pelos comentários aqui dos vídeos. Deus te dará vitória em nome do Senhor Jesus. Estou deixando aqui no final mais 2 vídeos para você escolher um deles e continuar aprendendo da palavra de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.